Neste documento, eu vou começar pela parte mais importante do projeto, que vai ser a login principal. Então, eu vou vir aqui e vou selecionar a ferramenta Elipse. E eu vou construir aqui um elipse na tela. Eu só vou aproximar a tela para a tela cheia, clicando em Ctrl 0. E agora eu vou vir aqui e desenhar a primeira elipse, que vai ser a base de construção. Agora que eu tenho essa elipse, eu vou escolher aqui uma cor de preenchimento e uma cor de contorno. Agora eu vou aumentar a espessura do contorno. E eu quero trabalhar com dois contornos numa mesma imagem. Para isso, a gente tem que alterar a aparência do objeto. Todo objeto é construído de duas formas. Ele tem a construção da imagem, que é disponível através dos vértices das arestas, e ele tem a aparência dessa imagem, que é feita através de efeitos, de preenchimentos e de contornos. Então, no exercício anterior, no último capítulo, a gente fez um personagem, e no qual o cabelo do personagem era um zigue-zague. Para isso, a gente usou um efeito. Então, a construção era um retângulo, mas o efeito de aparência dava a aparência de zigue-zague. Nesse caso aqui, eu quero, não efeito de aparência, parecer que tem dois contornos. Então, através de uma mesma construção, que eu consigo ver através de View, Outline, através dessa única construção, eu vou ter dois strokes. Para isso, eu preciso acessar o painel Aparência. O painel Aparência fica aqui, Aparência, posso dar um duplo clique no nome dele para expandir o painel. Também posso vir aqui em Window e escolher a opção Aparência, se eu quisesse abrir ele e não estivesse encontrando ele. E eu vou puxar esse painel Aparência aqui para o ladinho, junto com Camadas. Então, tem aqui Camadas e Aparência. E aqui na Aparência, eu consigo ver que meu objeto, por hora, ele é construído de três elementos principais: contorno, preenchimento e transparência. Na verdade, a gente também tem transparência, além do objeto todo, também por itens do objeto. Então, o stroke, se eu expandir ele vindo aqui na flechinha, ele também tem sua própria transparência. E o preenchimento, que é o fill, se eu expandir ele também tem sua própria transparência. Para facilitar, eu gosto sempre de fechar as categorias, e eu tenho aqui stroke e fill. Se eu quiser ter dois strokes, a única coisa que eu preciso fazer é clicar aqui para adicionar mais um stroke. Eu clico e agora eu tenho dois strokes. O de baixo está sendo ocultado pelo de cima. Esse de baixo, eu vou escolher uma cor mais escura e eu quero deslocar ele aqui para baixo. Eu vou deslocar ele para baixo e para a esquerda. E como toda a aparência é definida pela construção, eu não tenho como deslocar ele sem deslocar todas as outras aparências. Eu não tenho como deslocar esse stroke sem deslocar o stroke de cima e o preenchimento de baixo. A única forma de eu fazer isso é usando um efeito. Daí o que eu vou ter? Eu vou ter um contorno com um efeito aplicado nele. Para isso, eu venho em FX, escolho Distorcer e Transformar e escolho a opção Transformar. Outra forma de fazer isso também. Lembrando sempre, tem que selecionar o stroke que você quer transformar, já que é só ele. Posso tanto ir lá embaixo FX, quanto aqui em Effects, Distorcer e Transformar, de novo Transformar. Lembre sempre de ligar o Preview. E eu vou alterar aqui a posição. Ele tem duas opções, ó, escala e posição. Aqui na posição é a posição horizontal primeiro, vertical depois, e só de eu deslocar ele, a gente já consegue perceber aqui na tela como dá essa sensação de relevo, porque eu tenho dois strokes, um mais escuro e um mais claro, para criar essa sensação. Daí eu clico em OK, e ele já está salvo aqui. Só lembre-se sempre, o objeto tem que estar selecionado. Se você não tiver nenhum objeto selecionado, ainda assim você consegue usar o painel Aparência, só que você não vai estar afetando ninguém. Então, eu seleciono o objeto, depois que eu selecionei o objeto, eu venho aqui em Aparência e eu escolho se eu quero mais strokes, se eu quero mais preenchimentos ou se eu quero aplicar um efeito. Se eu for aplicar um efeito em um objeto específico, lembre de selecionar o objeto. Daí esse efeito vai ficar guardado dentro do objeto. No caso aqui, se eu expandir Stroke, eu tenho agora uma categoria chamada Transform. Eu tenho tanto a opacidade quanto o Transform que eu apliquei. Se eu clico aqui em Transform, eu acesso aqui novamente todas as opções de Transform.